Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Márcio Faria, hoje dia 30 de novembro de 2023, para você que está aí ouvindo ao vivo, obviamente você sabe disso, mas para você que está aí no futuro, assistindo essa live gravada, seja pelo canal do YouTube, seja tem aqui pelo Instagram, conte para nós aí quando é que você está assistindo essa live. Hoje no nosso episódio número 47 da série Vida de Professor, vamos receber o professor Benedito Cerezo, da Faculdade de Direito da UNB e advogado, com quem certamente eu vou bater uma grande prosa tratando sobre a carreira docente do professor. Você que ainda não conhece a série, assista aos outros 46 episódios, isso mesmo, 46 episódios que já foram gravados, estão todos disponíveis lá no youtube.com/professor Márcio Faria. Estou vendo aqui muita gente chegando. Meu caríssimo amigo Rodrigo Nery já está por aqui. O professor Benedito também já entrou. Vou aceitar o convite dele para a gente poder começar nosso bate-papo. Vamos ver se vai dar certo. Anne, todo mundo que estiver entrando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ver se vai dar certo. Olha ele aí. Boa tarde, boa noite, professor Rodrigo. Tudo bom, professor Benedito? Tudo bem? Professor Márcio, satisfação, boa noite. Obrigado aí pelo convite e pela deferência. Que bom, tá me ouvindo bem? Ouvindo super bem. Que ótimo, que ótimo. Bom, que alegria poder falar contigo. Que bom que a gente conseguiu casar as agendas. Eu sei da sua agenda corrida. Eu fiquei preocupado, pois eu tinha um julgamento ontem, mas foi desmarcado, aí o voo ia ficar apertado, foi tudo resolvido. Que bom que deu certo. Maravilha. Bom, para quem não conhece, esse nosso seriado, vamos chamar assim, né? Já tantos episódios gravados. A gente fala aqui, não vamos falar de processo civil, não vamos falar de casos complexos, não vamos tratar de questões doutrinárias, muito pelo contrário, a gente vai tratar aqui da vida de professor. Nosso objetivo hoje é cuidar da carreira de docente, e aqui chamei o professor Cerezo, que vai contar para nós, tem certeza absoluta, histórias sensacionais sobre a vida dele de professor. E aí, para começar, professor, não só, primeiro, claro, tenho que agradecer por você ter aceitado o meu convite, é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui. E também, para começar, queria lá, desde logo, te dar a palavra e você contasse um pouco como é que começou a carreira de professor, como é que a vida de professor surgiu na sua vida. Eu sei um pouco, a gente já conversou, né, mas eu queria que você contasse para a gente que está nos assistindo aí, ou para quem vai nos assistir, como é que começou a sua carreira de professor? Você já pensava em ser professor lá na infância, se foi na faculdade, enfim, conta para a gente um pouco aí a respeito disso. Obrigado mais uma vez, meu caro. Claro, mas sou eu que agradeço a presença dos amigos e das amigas que estão nos ouvindo. Né? Márcio, a minha carreira de professor ela tem algumas peculiaridades, né? Te dizer assim que foi um projeto, não foi. Né? Eu jogava futebol, né? Profissional, estava há 8 anos jogando, né? Formado em educação física, isso nós estamos falando do ano de 1988, e por uma série de fatores, que não é o caso, eu entendi que eu deveria, aos 26 anos, encerrar a minha carreira como jogador profissional e fazer uma outra faculdade, porque eu também entendia que naquele momento a educação física não me daria uma resposta em termos de profissão que eu buscava. Né? E aí, então, eu me decidi fazer direito. E aí, talvez surja, né, uma interrogação, mas por que direito? Né? Porque a gente era muito enganado pelos cartolas do futebol. Então, eu acreditava, olha a inocência, né? Eu acreditava que formando direito a gente ia resolver todos os problemas da vida, né? Ia realmente ter uma vida mais justa, né? Uma vida mais feliz ou menos infeliz. Enfim, então eu decidi fazer direito. Mas eu não pensava em ser professor, né? Eu pensava em fazer direito e também não pensava em advogar. Eu pensava em fazer direito e prestar um concurso, né? A situação que eu me encontrava, parando de jogar, né? Órfão de pai e mãe, né? Eu entendia que eu teria que buscar uma segurança, né? Então eu me formo em direito, presto um concurso
e vou trabalhar e vou tocar a minha vida. Só que a gente tinha que pagar essa faculdade, né? Uma faculdade pública, primeiro, que era uma realidade distante para nós. Eu estou falando, isso acho que é importante, né? Estou falando de Marília, interior de São Paulo, né? Então, não era, pelo menos naquele momento, algo palpável, alcançável para mim, uma faculdade pública. E aí, então, eu prestei um concurso público para eu poder ter um ganho para pagar a faculdade. Aí eu fui policial civil. Só que antes de ser policial civil, eu fui agente de segurança penitenciária por 9 meses. E aí, na sequência, o segundo concurso, que era policial civil, eu fui chamado e comecei a trabalhar na Polícia Civil e cursando a faculdade. Naquela época, o curso de Direito, a duração era de 4 anos. Aí eu me formo em 1994, então eu parei de jogar em 1988, já no final, então podemos dizer 89. Né? Em 90 eu começo a trabalhar na polícia e na penitenciária, depois na polícia, e na sequência eu começo a cursar o curso de Direito numa faculdade lá em Marília, que na época chamava Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, uma faculdade excelente naquele momento, né? E para aquela realidade também do interior de São Paulo. Né? E eu me formo em 1994 e eu presto um concurso para a magistratura. Foi o último concurso da magistratura de São Paulo que tinha aquela fase da Escola Paulista da magistratura em São Paulo, que era a segunda fase. E eu fui aprovado. E aí chamou a atenção porque eu acho que na época 6 ônibus de Marília levaram candidatos para esse concurso, né? E eu fui com 4 delegados, porque eu era policial civil, prestar esse concurso. Nós somos 5 num carro. E acabou, né, por uma questão aí de sorte, acabou só eu sendo aprovado naquela primeira fase e habilitado para ir para São Paulo, ficar 3 meses e meio em São Paulo. Bom, nesse contexto, começava a mudar, acho que isso também é importante, começava a mudar a política no Ministério da Educação sobre a questão dos professores. Passava-se a exigir que tivesse título de mestre e de doutor. Né? Então, a faculdade ela se sentiu obrigada a olhar para a carreira docente, contratando não mais aqueles profissionais para ministrar aula, né? Advogados, juízes, promotores, procuradores tributários, mas sim professores que tivessem título de mestre e de doutor. E isso também é interessante, porque antes de eu prestar o concurso da magistratura, assim que eu me formei, surgiu a oportunidade de ingressar no mestrado em Londrina, Paraná. E Londrina fica relativamente perto de Marília, 190 quilômetros, e eu fui aprovado no certame de ingresso no mestrado, então eu estava cursando o mestrado. Só que daí veio ao mesmo tempo a Escola Paulista da Magistratura, então eu tinha que ficar 4 meses e meio em São Paulo. Só que isso chamou a atenção da faculdade. Eu tinha recém-formado, aprovado num concurso da magistratura que acabou causando para uma cidade do interior de São Paulo, chamando a atenção, quer dizer, como que esse menino aí foi aprovado, né, nessa fase, está agora numa outra fase já apto a ser juiz, né, a ingressar na magistratura. E está fazendo mestrado. E a faculdade precisando, eles me convidam para dar aula assim que terminasse o certame do concurso. Pois bem, no final desses 4 meses e meio, isso aí talvez seja uma história para um outro papo, né? A magistratura de São Paulo teve alguns entendimentos. Eu acho que isso é importante, não relembrar essa questão do concurso em si, mas eu achei muito interessante, né, o título do nosso bate-papo, que é Vida de Professor. Mas eu acho que no meu caso a gente pode acrescentar algo que é relevante, que é a vida de um professor negro. Então, porque eu sofri muito preconceito, principalmente quando eu volto do concurso, né, aí reprovado na última fase,
né? Mas com o convite para ministrar aula na faculdade e naquela dúvida, né? Eu peço exoneração da polícia, vou ser professor, eu nunca tinha dado aula, não tinha experiência de sala de aula, né? Mas o fato de eu estar cursando mestrado em Londrina me credenciava naquele momento para ser professor daquela faculdade. Mas os professores na época, eles reagiram, né? Por quê? Porque qual era o atributo para ser professor de universidade privada? É importante a gente fazer esse recorte, né? Era ser um advogado sucedido na cidade, um magistrado, aí não precisava nem ser sucedido, um magistrado, um membro do Ministério Público, um procurador do Estado, né? Na época nós não tínhamos a defensoria, e tinha as portas abertas para ministrar aulas. E aí vem um recém-formado por aquela faculdade, sem nenhum desses atributos, e um policial civil. E eu trabalhava na cadeia pública. Então, muitos me confundiam, e isso para mim até hoje não é demérito nenhum. Tem grandes amigos carcereiros, quando os encontros é uma alegria, né? Mas o pessoal me chamava de carcereiro. Tanto que no concurso da magistratura, houve uma reunião e eles disseram para mim que não ficaria bem para a magistratura de São Paulo aprovar um carcereiro, né? E um ex-jogador de futebol. Enfim, então, passado isso aí. Mas na escola eu também sofri esse preconceito, né? Mas eu decidi, naquele momento, aceitar esse desafio. Então, quando eu aceitei esse convite para ir para a faculdade, para ministrar aula, eu não tinha a noção do que eu ia enfrentar. Eu nunca tinha ministrado uma aula, né? Mas aí que vem algo que, para mim, talvez por isso, agora conversando contigo aqui, talvez por isso eu valorizo tanto, mas tanto a docência, tanto o programa de pós-graduação. Porque eu tive uma aula com o professor Nelly Lopes Casale, em Londrina, e ele cobrava da gente uma aula. Então, ele passava um tema e cobrava uma aula. E eu lembro que o meu tema foi, na época, né, era concubinato, né, o que nós chamamos hoje de companheiros, companheiras, né? Na época era tanto que tinha aquele filme, Minha Doce Concubina, né? E aí eu fui estudar para preparar essa aula, super nervoso, né? E fui lá, eu tinha que dar uma aula de 40 minutos, né? De 40 a 50 minutos, aí terminado, ele vira para mim e diz assim: há quanto tempo você dá aula? Aí eu falei para ele: não, professor, eu nunca ministrei aula, não tenho a menor ideia. Essa é a primeira experiência que eu venho para frente de uma sala falar aí para os colegas e para o senhor, né? Aí ele falou assim: olha, eu concordo com muito pouco do que você disse aqui, mas eu vou dizer algo. Você tem um dom para a docência. Isso, palavras dele, abre o aspas, fecha o aspas, né? Pô, aquilo me motivou muito, né? E aí, como eu tinha sido contratado, acho que importante também, eu tinha sido contratado em 6 de novembro de 1995 pela faculdade, as aulas iniciariam só no começo de fevereiro, e essa aula dele foi no final de outubro, né? Eu conversei com ele, falei: inclusive eu fui contratado, vou ministrar, e ele me deu algumas dicas. Ele falou: olha, vamos aprimorar algumas coisas, tal, mas isso que você fez, o material que você preparou, a forma como você veio, expôs, né? Me agradou muito, estou muito feliz, tal, tal. E aí, então, com essa experiência, né, vamos dizer assim, eu iniciei em 1996, ministrando aula de processo civil, e permaneci naquela faculdade de 1996 até 2008. Então, foi um período ali. E a partir daí foi uma paixão, assim, enlouquecedora, né? A docência, para mim, foi muito importante. Professor, eu não te interrompi de propósito, porque são tantas coisas legais que você comentou, e eu queria aproveitar, assim, vou puxar uma delas só. A gente vai falar mais sobre isso durante a nossa hora de live, né? Mas você falou sobre o seu início como professor, como jogador de futebol, que é algo, né? Eu particularmente sou apaixonado por futebol, já é algo que só por isso já me chamaria atenção. Mas comentou também sobre a sua ascendência na polícia, sobre o concurso da magistratura e o preconceito que sofreu. Eu acho importante a gente frisar, não por óbvio, né? Não por coincidência, nós estamos em novembro, né? O mês da consciência negra, e isso é muito importante.
também a gente alçar esse ponto. E eu vejo alguns colegas, principalmente alunos, dizendo: Márcio, eu tenho interesse em ser professor, eu gostaria de levar a carreira acadêmica à frente, mas eu não tenho história de vida, mas eu não tenho ninguém na família que é do direito, eu sou preto, pardo, mulato, sou pobre. E a gente, claro, professor, a gente não é exemplo para ninguém, a gente não está aqui para ser exemplo para ninguém, mas quando a gente escuta histórias como a sua, eu particularmente escuto, eu fico assim, muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas que estão nos assistindo aqui, ou que vão nos assistir, né? E principalmente saber como que, é claro que com tantas dificuldades, e a gente vai falar um pouco mais sobre a sua carreira atual, né, daqui a pouco, mas como que com tantas dificuldades você conseguiu perseverar e levar adiante e chegar até aqui. E isso é muito importante. Eu queria já começar a nossa live com esse recado, porque isso vai servir também, acho que para muita gente que está nos assistindo aí e que vem à frente também. A gente tem essa vantagem das redes sociais, que isso fica gravado, eternizado aí para frente, né? E você mencionou, professor, um professor que te ajudou no início, né? E a nossa ideia aqui também é, de alguma forma, homenagear e lembrar de professores e professores que nos ajudaram a chegar onde estamos, né? Além desse professor, você gostaria de mencionar algum outro colega que te ajudou durante a carreira, alguém que te inspirou, que você falou: olha, essa pessoa aqui, poxa, se eu pudesse ser perto daquilo, eu acho que vai ser legal. Fica à vontade, professor, faça aí suas lembranças. Claro. Não, obrigado, Márcio, pela colocação, né? Você foi muito feliz, né? Não que a gente queira ser exemplo, né? Mas é uma vivência que a gente chama de experiência que a gente teve e está tendo, né? Está acumulando, que talvez possa aí auxiliar, né, alguém nessa ideia, né? Eu tenho comigo que a perseverança é fundamental, né? Perseverança é não se abater com as adversidades, né? Eu sei que isso não é fácil, né? Eu sofri realmente muitas oposições, né? Inclusive de índole de preconceito racial, né? Nunca as aceitei, tanto que até hoje isso vai ser um contínuo na minha vida. Eu acabei de participar de uma entrevista sobre a consciência negra. Eu tenho comigo que isso é um dever nosso, né? Independente se é branco ou preto, né? Um dever enquanto humano, né? A gente tenta melhorar as condições de vida para o humano, né? E nós bem sabemos, né, que se hoje nós estamos podendo ter essa conversa aqui, muitos negros e negras sofreram, né, e perderam, inclusive, a vida, né? Então, a gente não pode deixar jamais de lembrar essas questões, né? Então, eu lembro, assim, às vezes, com aquela dor, né? Muitas dificuldades que eu tive criadas por outras pessoas, mas isso não me impediu de seguir à frente, nem me deixou assim, não sei nem se a expressão é essa, mas uma pessoa amarga, ou não, a vida é maior do que tudo isso, né? A gente seguiu. Agora, foi algumas coisas, por isso que eu digo, a gente tem que também que se oferecer para as oportunidades, né? Então, eu acredito que eu fiz isso, né? Eu tive uma professora na graduação que é a professora Yaris Tropa, né? Ela, para mim, é o meu exemplo assim, de professor, né? Pela postura dela, pela seriedade com que ela ministrava as aulas. E naquela época, professor Márcio, nós éramos em 147 na sala de aula. Então, ela parecia um comício, né? Era algo enorme, né? E a professora Yara, com uma paciência, com uma delicadeza, ministrando a aula, mas com seriedade. Então, os alunos ficavam bravos porque ela atribuía nota baixa, né? Quer dizer, ela atribuía, não, a gente que tirava, né? E eu conversava muito com ela, né? E ela, tanto que eu dizia para ela: professora, eu não estou compreendendo, né? Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Ela me dizia: leia que daqui 5, 10, 15 anos você vai escrever ou você vai compreender uma situação e você vai lembrar: nossa, foi daquela leitura que eu fiz.
Porque eu tive dificuldades, porque a minha formação, ela foi uma formação de ensino fundamental precária, né? Eu estudei na zona rural, as salas de aula eram divididas, uma fileira era primeiro ano, outra fileira era segundo ano, a outra era terceiro ano, a outra era quarto ano, e uma única professora dava aula para as quatro séries ao mesmo tempo, né? Então, essa professora teve paciência comigo, então isso me parece que foi fundamental. Quando eu vou para o mestrado em Londrina, sabe, por isso que eu digo, a gente tem que nos oferecer também as oportunidades, né? O mestrado em Londrina tinha um convênio com a Universidade Federal do Paraná. Então, os professores da Universidade Federal do Paraná ministravam aulas no mestrado em Londrina. E um dos professores que estava ministrando aula lá era o professor Marinoni. Então, eu conheço o professor Marinoni em 1995. Né? E aí eu converso com o professor Marinoni e digo a ele, professor, eu estou com um problema. Ele, qual é o problema? Eu falei, eu estou aqui no mestrado, mas eu estou aprovado no concurso da magistratura e eu tenho que ficar em São Paulo. E ele disse assim, como é que é essa escola da magistratura? Eu falei, olha, são disciplinas, penal, processo penal, civil, na época comercial, né? Comercial, administrativo, que foi a maior nota do concurso no final, em administrativa minha, dessa professora Yara, com o caderninho dela, né? Foi 9,3, estava o melhor juízo, né? E processo civil. E são 4 professores, desembargadores, e um é o coordenador. Ele falou, quem é o coordenador? Foi o Donaldo Amelim. Aí o professor Marino, não, o Donaldo Amelim me orientou na PUC, eu vou entrar em contato com ele, e ele vai te avaliar também aqui pela minha disciplina do mestrado, para você não perder nem a Escola Paulista da Magistratura e nem o mestrado. Então o professor Marino foi fundamental, né, nessa empreitada, vamos dizer assim. E o professor Donaldo Amelim depois foi um querido amigo. Senti tanto o falecimento dele. Nós nos encontrávamos em Congonhas, eu pegando voo para Marília e ele para Presidente Prudente para ir para a fazenda que ele tinha no Pantanal. Né? Ele me convidou tantas vezes para ir na fazenda, infelizmente eu não pude ir. Né? Então, o professor Marinoni, além de ter feito, me proporcionado a possibilidade de continuar no mestrado, para eu não perder o emprego na faculdade, e continuar na magistratura, para não perder a oportunidade do concurso, né? Quando eu volto, reprovado no concurso, teve um senão aí, a faculdade chega para mim e fala assim, olha, o mestrado na UEL está com... Na época usou esse termo, nem sei se é mais esse, está descredenciado pela CAPES. Então, nós vamos ter que te demitir. Eu falei, nossa, eu saí da polícia, estou reprovado na magistratura, eu vou ser demitido da faculdade que eu acabei de ser contratado, porque... Aí, mais uma vez, eu converso com o professor Marinoni, e ele me diz assim, eu posso te levar para a Universidade Federal do Paraná, na Federal, você aceitaria? Eu falei, agora. Tá? E aí, foi feito um pedido, o professor Marinoni nos ajudou, como tinha um convênio com a UEL, né? Aí, então, eu fui transferido para a Universidade Federal. Quando eu volto na faculdade, apresento uma documentação, falei, olha, se vocês forem me demitir porque eu estou num programa que não é credenciado pela CAPES, eu acho que vocês podem me manter. Foi por quê? Porque agora eu estou numa Universidade Federal. Nossa, o pessoal nem acreditou. A diretoria, tanto que colocou no jornal, aquela coisa de universidade privada, né? E aí, então, eu tenho essa oportunidade de estudar 7 anos em Curitiba. 4 no mestrado e 3 no doutorado, orientado pelo professor Marinoni. E aí eu passo a conhecer o Ovidio Batista, Luiz Fernando Coelho, o ministro Fachin, e todo aquele povo, né? Principalmente o professor Ovidio, que pegou na minha mão e que me recebeu super bem, apesar do professor Ovidio não ser professor da Universidade Federal do Paraná, mas eu escrevendo a dissertação, um belo dia eu ligo para ele e falo, professor, desculpa, eu não estou entendendo uma situação aqui. Ele falou, não, se você pudesse vir aqui, eu falei, claro que eu vou. Eu fui várias vezes para Porto Alegre e conversei muito, né? Aprendi muito com o professor Ovidio, né? Que é uma pessoa que eu sou muito grato à memória dele e aos seus familiares, né? Então, tanto o professor Marinoni como o professor Ovidio, e aí os colegas que eu tive no mestrado, e depois no doutorado na Federal também, eles foram importantes para mim. O Sérgio Nenhart, o Cleiton Maranhão, o Laércio Becker, um querido, né? Foram pessoas que, ao contrário daquela resistência que eu tive, e eu até
tento entender, né, se é que isso é possível, né? Porque era uma situação nova, aqueles professores que não ingressavam no mestrado estavam sendo demitidos da faculdade. Então, é aquela história de matar o mensageiro, né? Então, eles meio que resistiam. Assim, agora vem esse aí que está fazendo mestrado, acha que sabe direito, que vai dar aula, deixam eles aí e tal. Foi um momento difícil. Mas eu vou para a Federal e encontro um ambiente exatamente o contrário, muito acolhedor, né? Então, foi fundamental para mim. Lá na graduação, o professor Iara, depois o professor Marinoni, o professor Ovídio, os colegas, o José Linharte, o Cleiton Maranhão, o Laércio Becker, tá? Foi constituindo um ambiente que me deu também suporte, me deu garantia, né? E aí, professor Márcio, aconteceu comigo algo que eu acho que é o inverso pelo menos naquela realidade nossa lá do interior de São Paulo, de muitos. Não foi a advocacia que me levou para a docência, foi a docência que me levou para a advocacia. Tanto que eu não tinha o projeto, até agora eu não falei de advocacia, eu não tinha o projeto de advogar. Mas as pessoas me procuravam, porque as pessoas passaram a gostar das minhas aulas, né? E o comentário, pô, onde é o seu escritório? Eu falei, não, eu não tenho escritório. Pô, mas você é advogado? Não sou, né? Tem OAB e tal, mas eu, não, tem uma açãozinha, né? Como se existisse açãozinha. E aí, então, a partir daí, eu comecei a advogar e aí constituindo um escritório e naquela realidade nossa ali, a gente fez uma advocacia diferenciada porque a gente trazia esses ensinamentos do professor Marinoni, do professor Ovídio. Então, a gente começou a iluminar aquela região ali de Marília com umas ideias diferentes. É claro que isso ocasionou um certo ciúmes, né? Mas deu para a gente um respaldo muito forte. Então, foi muito importante a docência, não só porque a remuneração naquele momento era boa para a minha realidade de policial civil, né? E pelo fato de que ela me abriu as portas para a advocacia, que são duas coisas que eu adoro fazer até hoje, que é ministrar aula e advogar. Interessante, professor, você falar, né, sobre há 20, 30 anos atrás, o professor Marinoni nesse sentido. Ele poderia muito bem falar, não, eu estou aqui na minha função de professor, eu fui contratado para dar aulas, estou aqui dando aula. Ele, em tese, não precisaria te estender a mão. Exato. Mas eu acho que é nessas horas que a gente vê o brilhantismo, o coração de alguém que realmente é um professor. Porque o professor é muito mais do que aquele que está ali na sala de aula, dando aulas, e tirando dúvida do aluno, corrigindo uma prova, lançando nota. É alguém que percebe e tem essa capacidade de perceber. O grande professor é aquele que tem essa capacidade de perceber um potencial, como ele viu certamente, porque, claro, né, ele poderia ter o melhor coração do mundo, mas se você certamente não fizesse por onde, ele não ia te ajudar. Né? Ele não ia virar, não, professor, vamos ali comigo para a Federal. Não ia falar isso se você fosse uma pessoa que não tivesse nem para nada, estivesse simplesmente lá pegando chamada e indo embora, cumprindo tabela. Claro que não. Ele falou, aqui tem um potencial, aqui tem um diamante bruto que eu quero lapidar, e não é à toa que aconteceu realmente. Então, é claro, você fez por onde, mas também com os professores, isso é muito legal. Né? Eu também tive as pessoas que me ajudaram nisso, né, que me ajudam até hoje. Né? Isso é muito legal, a gente poder ver essa rede de professores e alunos e professores, um ajudando o outro. Porque, como você bem colocou, né, professor, para puxar o tapete, para dificuldade, sempre aparece um. Então, quando a gente tem alguém para ajudar, que leva a gente para frente, ajuda a gente a superar as dificuldades, a gente precisa realmente realçar, né? E eu fico, agora que você estava falando, eu fico imaginando como é que deve ter sido essa sala de aula, né? Você na sala de aula, Arerrá na sala de aula, Laércio na sala... Que sala de aula que deve ter sido essa? Que eu daria muito para poder estar ali sendo uma mosquinha, assim, só ouvindo vocês ali na sala de aula na Federal do Paraná. Que coisa maravilhosa, né? Foi um período muito, muito profícuo, né? Que alterou meu modo de pensar, sentir e agir, mudou o meu olhar para o direito, porque a gente tinha aula também com o professor Volkmann, com o professor René Arieldotti, com o professor Jacinto, enfim, né? Porque vejam bem, né, mas eu formado por uma faculdade de Direito no interior de São Paulo, a gente recebia aqueles ensinamentos
da Escola Paulista da Magistratura, mas aquele ensinamento verticalizado, né? Aquela coisa de, olha, se é penal, o Damásio diz isso, é isso. Se é processo civil, a professora Ada Peregrino de novo, no Teoria Geral do Processo, diz isso, é isso. Aí a gente chega na federal, o pessoal, olha, há quem pense diferente, há Não uma... é bem assim, né? Abriu o leque, né? Então, é claro que foi importantíssimo, e é importantíssimo a Escola Paulista de Processo, mas esse choque de cultura que eu recebi na Federal foi importante. E aí, a partir desse ambiente, conheci o professor Daniel Mitidiero, que é um grande amigo, e tantos outros, né? Isso aí contribuiu muito para a gente dar sequência aí na nossa vida enquanto profissional da docência e da advocacia. Excelente. Bom, vamos falar um pouco agora sobre sala de aula mesmo, efetivamente, né? Você contou um pouco a história, falou do seu semestre. Eu queria que você falasse um pouco de algum momento marcante, certamente foram muitos, né? Durante a sua carreira, professor, que você teve como professor. Pode ser alguma coisa que aconteceu em sala de aula, fora, enfim. Ao momento que aquele dia você chegou talvez à noite em casa e falou, hoje isso realmente funcionou. E por outro lado também, se você pudesse citar alguma coisa que não deu muito certo. Que a gente também precisa mostrar para a pessoa que está nos assistindo aqui que também a gente não acerta sempre, né? Que a gente vai errar, a gente erra e a gente aprende com o erro também. Então, esses dois opostos aí, esses dois momentos, assim, o favorável e o não tão favorável, se você pudesse contar para a gente alguma história. Claro, claro. Márcio, você tocou num ponto que é muito importante e até hoje eu comento com as alunas e com os alunos, né? Nós, professores, professoras, né? Quem se predispõe a falar, a ministrar uma aula, a realizar uma sustentação oral, a gente se expõe o tempo todo, né? Expõe o nosso português, expõe o nosso preconceito, expõe o nosso conhecimento que pode ser não tão bom assim. Então, o professor, ele o tempo todo ele é exposto. Então, eu sempre digo, é importante que tenha um diálogo, né? É importante que vocês me interrompam a qualquer momento, né? Que, inclusive, também me ajude nesse aprendizado, porque se admite, né? Ninguém ensina nada a ninguém, né? A única coisa que a gente faz é propor reflexões, né? E a sala de aula, eu sempre encarei a sala de aula com esse ideário, né? Com esse objetivo, né? E tem um processualista que ele foi muito importante para mim, que é importante, que é relevante também frisar isso, que é o professor Humberto Teodoro Júnior, que também é um grande amigo. E por quê? Porque eu utilizei muitos livros do professor Humberto Teodoro Júnior na graduação. Eu acho que isso também é importante, Márcio. Eu até entendo hoje, né, que eu fiz uma graduação, vamos dizer assim, né, regular, só que eu estudei muito, eu estudava muito, né? E eu estudava muito pelos livros do professor Humberto. Quando eu vou para a Federal do Paraná e aí passo a ter contato com a escola, vamos dizer assim, sulista de processo, e eu venho para a sala de aula, foi aquele choque, né? E assim, né? É algo que, para mim, enquanto pensador do direito, tem uma pessoa também que é fundamental, que é o Hamilton Bueno de Carvalho, né? Apesar do Hamilton ter trabalhado enquanto juiz e desembargador ele foi mais de 25 anos, na esfera penal, né? na questão criminal, tá? Mas a visão do Hamilton para o humano e a partir do humano, relacionado ao direito, é algo assim fora de série. E eu conheço o Hamilton e a gente começa a ministrar aula juntos, ele falando do papel do juiz no crime e eu falando do papel do juiz no civil. E tudo isso começou porque o Hamilton, conversando comigo um dia numa palestra dele, ele falou, cara, tu tem que ministrar uma palestra. Eu disse, Hamilton, eu nunca ministrei palestra. Ele falou, pô, está na hora, né? Você tem toda essa bagagem aí do mestrado, eu estava terminando o doutorado lá da Federal, né? Eu tô sendo convidado para ministrar uma palestra
em Campo Grande, no Mato Grosso, vou te indicar lá porque é processo civil e processo penal, eu vou falar do papel do juiz no crime, eu vou dizer que você vai falar do papel do juiz no civil. Mas eu lembro como se fosse hoje, tinha 1.571 pessoas na plateia. Eu falei, meu Deus, né? E foi assim, muito legal, tanto que depois eu e o Hamilton, a gente ministrou vários cursos juntos, na USP, ali naquelas cidades, Assis, Marília, Bauru, Ribeirão Preto, né? Sobre exatamente esse ponto. Ele falando do papel do juiz no crime e eu do papel do juiz no civil. Lembrar a época de futebol, né, professor? Estádio cheio, né? Exatamente. E naquela época, Márcio, começou a surgir com muita força, os mais jovens talvez não vão lembrar disso, os cursos de especialização, os famosos lato sensu, tá? Que remunerava a gente muito bem, né? Então, a gente saía dando aula no final de semana para Cascavel, Maringá, Londrina, para tudo quanto é lado, né? E isso exigia da gente, dava aula sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Então, exigia da gente uma bagagem, uma leitura, porque eu tinha a responsabilidade de ter um professor Marinoni me orientando, então eu não poderia falar qualquer coisa, de ter um Hamilton Bueno de Carvalho comigo, que ia falar depois, eu sempre tomei esse cuidado, falava, não, Hamilton, eu falo primeiro, você fala depois, porque os equívocos que eu cometer aí, você vai aparar as arestas, né? Então, me exigia essa dedicação nossa. E isso foi bacana, porque acabou trazendo, assim, vamos dizer, um choque térmico, né? Porque na faculdade, hoje, centro de ensino, né, eu Vitórias da Rocha, não tinha esse tipo de visão. Por exemplo, não se fazia crítica às instituições. Aí, quando eu levo o Hamilton para lá, o Hamilton foi extremamente crítico, o professor Marinoni foi lá várias vezes, né? O professor Humberto, enfim, a gente conseguiu mudar um pouco também a forma daquelas pessoas de pensar, sentir e agir, né? Então, e isso me deu, assim, me dá até hoje, uma satisfação muito grande em saber que a gente foi, de uma certa forma, importante para muitas pessoas. Tanto que eu encontro muita gente quando eu vou a Marília e eles falam, nossa, Cerezo, como pode isso? Eu assisti uma palestra, ou eu li, ou assisti uma aula, ou eu fiz um curso de expressação lato sensu, eu lembro até hoje sobre aquela questão. Isso nos motiva, né, Márcio? Muito acima da questão financeira, isso nos motiva e nos engrandece muito, né? Então, eu tenho comigo, assim, que essa projeção a partir dessas questões, eu acho que é o que mais eu guardo, assim, de satisfatório nesse início, né? E depois, sim, veio a USP, 9 anos e meio, hoje a UNB, são outras realidades, né? Mas aquele momento foi muito importante. Só que também tem as dificuldades, né? E também tem as decepções, né? A gente perceber que às vezes a gente ou é mal compreendido, ou as nossas falhas, né? Mas a gente precisa admitir isso, né? As nossas falhas, as nossas deficiências, né? Eu assisti esses dias o Clóvis de Barros dizendo, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala alguma coisa e quem ouve tem uma interpretação totalmente diferente daquilo que a gente queria que ele tivesse. Aí ele disse que ele concedeu uma entrevista no Jô Soares, infelizmente falecido Jô Soares, e que lá pelas tantas ele estava fazendo uma reflexão e que ele disse que o gato é um animal que está fadado a morrer enquanto gato. Que um gato é hoje um gato e daqui 200 anos vai ser um gato. O gato não sabe fazer outra coisa a não ser gato. Aí disse que no outro dia alguém do condomínio ligou para ele e disse, olha, pô, adorei tua entrevista ontem no jogo, quero dizer que eu concordo contigo em grau, número e gênero. Ele falou, pô, obrigado, né? Mas você concorda com o quê? Eu falei sobre tantas coisas lá. Não, na questão de gato, eu também odeio gato. Se eu pudesse, eu mataria todos os gatos. Você não falou, pô, eu não falei nada disso, né? Então, isso aconteceu lá nos primeiros anos da minha docência, né?
objeções com interpretações assim que não era aquilo que a gente estava falando, não era aquilo que a gente queria. Então, se a gente fazia uma crítica a uma obra, por exemplo, vou usar aqui como exemplo, do professor Cândido, jamais era algo pessoal, algo pessoalizado, mas algumas pessoas acabavam levando isso por esse caminho, né? Então isso nos chateava, isso nos motivava assim a repensar e falar, poxa vida, o que não está dando certo, né? Né? Enfim, como você bem disse, né? Nem tudo são rosas, né? Tivemos também aí os espinhos. Não, isso faz parte, realmente é importante. É bom que você colocou, por coincidência ou não, olha como só as coisas vão se interligando, né? E sem a gente combinar, né, professor? Eu não sabia que você ia falar isso. O professor Hamilton veio dar uma palestra aqui em Juiz de Fora, eu estava na graduação na época. Naquela época era muito mais difícil a gente conseguir, né? Ter Uhum. palestras de professores de fora, a crise da universidade, a gente fazia, eu falo isso para meus alunos, tem alguns assistindo aqui, a gente fazia vaquinha para poder dar ao professor umas moedas para comprar papel para fazer prova. A gente não tinha isso, não tinha xerox suficiente era realmente um momento da crise muito grave das universidades naquela época, né? E aí eu me lembro do professor Hamilton alguém conseguiu, certamente por alguma logística lá gigantesca, trazê-lo, e o nosso auditório aqui lotado. E eu me lembro dele, assim, ele é uma pessoa, quem não conhece, acho que vale a pena procurar conhecer, né, professor? São palestras muito diferentes do que a gente está acostumado com, né? E eu me lembro dos termos que ele usava, aquilo me chocou de uma forma assim, falei, gente, peraí. Não, direito não é só isso que eu tô achando que é, não. Tem coisa diferente aqui. Aquilo me acendeu uma fagulha, tipo, a gente tem que pensar diferente. Você pode não concordar com o que ele falou, com a ideia dele, mas o jeito, a forma como ele se expressava, eu me lembro que isso ficou muito claro para mim. E agora, muito mais recentemente, né, trazendo para um recorte para a semana passada, eu dei uma palestra recente e havia alguns repórteres. E aí saiu uma matéria num desses portais jurídicos que disse exatamente o oposto que eu tinha falado. Foi exatamente. E aí eu entrei em contato com o pessoal e falei, olha, muito obrigado por terem feito a publicidade, a reportagem, me sinto, claro, feliz por isso. Né? Escolheram lá a minha palestra como título da matéria, mas enfim, mas assim, só um detalhe, não foi isso que eu disse. Eu pedi que eles fizessem a correção, porque eu acho que era importante também, né? E aí acabaram fazendo, foram muito educados. Mas é interessante que, coincidentemente, aconteceu isso bastante recentemente comigo. E aí a gente vai vendo, né, como essas coisas realmente acontecem. Né? Exato, exato. Bom, Mas é, o o que você disse, né? Ele tá aquele choque de realidade, não só pela postura dele, pela forma como ele vê o direito, mas pela profundidade com qual ele trata os temas jurídicos, né? O Hamilton, sim, de forma muito humana, né? para mim, bom, primeiro que eu adoro o Hamilton, né? O É, Hamilton é a minha mais alta conta, né? Mas enquanto jurista, humano, magistrado, para mim ele é um exemplo. interessante. Bom, professor, agora eu queria falar um pouco sobre outras atividades que nós, como professores, temos, né? Além, obviamente, de lecionar, a gente também escreve, né? E o senhor, professor, é autor de vários artigos, livros. Eu, inclusive, comprei esse último livro seu, tá para chegar, infelizmente não deu tempo, eu ia trazer ele aqui para mostrar, junto com o Rodrigo, que você escreveu. Eu assisti a sua palestra nas jornadas o ano passado, e fiquei empolgadíssimo com ela. E eu queria então que você falasse um pouco sobre essa nossa função para além da sala de aula, a função de autor, né? Por que essa é a minha pergunta, professor? Os meus alunos, principalmente, e eu tenho conversado com muita gente aqui, boa, tem me dado a honra de ser entrevistado aqui, tem também relatado isso, que os alunos têm trazido uma dificuldade muito grande de escrita, né? De que como superar aquela ideia da página em branco, né? Dificuldades para concatenar ideias, de escolher temas, de realmente aprofundar no estudo. E você não só consegue ser um grande advogado, vamos falar disso daqui a pouco, como professor, mas também um grande autor. E se você pudesse dar alguma dica para as pessoas que estão nos assistindo, como você escreve? Existe algum método, alguma dica, algum horário, enfim? Conta para nós um pouco sobre a sua carreira de professor e escritor agora. Claro. Bom, como eu disse, né, no começo da nossa fala, eu fui recebido pelo professor Ovídio, né? E ele falava muito
sobre a questão de escrever, e ele dizia assim, não tenha pressa. Não tenha pressa até para você não escrever algo que depois você vai se arrepender. Ele falou, não que a gente não deva mudar de opinião, ele falou, não é isso. Mas aí ele falou assim, é que tem muita gente que escreve, e o professor Vida era muito direto, né? O professor Vida não tinha meias palavras, né? Assim, tem muita gente que escreve muita besteira, tá? E acaba convencendo outras pessoas, né? Que aquilo que ela escreveu é o certo. E isso acaba dando um trabalho para os pesquisadores sérios para reverter isso. Então, se tem uma preocupação que eu tenho na hora que eu vou escrever, é isso. Tanto que uma vez eu disse, né? É muito difícil para mim escrever, porque as minhas referências são professor Ovidio, professor Marinoni. Então, eu tomo muito cuidado. Esses dias, inclusive, eu li um pensamento de Hegel, né, eu tenho lembrado muito, né, que ele diz assim, o que é muito conhecido é, precisamente por ser muito conhecido, pouco conhecido. Né? Então, eu acho que a gente tem muito isso no direito. Né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que não é tão aleatório assim, porque é algo que me preocupa muito, então, e aí eu acho que eu vou poder dizer como que o que motiva a escrever. Então, vamos pegar a ação de improbidade administrativa. Né? Então, eu tô escrevendo um livro agora, devo mandar para a RT no final de janeiro, né, chamado, cujo título vai ser As Improbidades da Lei de Improbidade. Né? E aí eu peguei e falei, não, para mim, na minha concepção, né, eu não gosto de chamar de natureza jurídica, porque natureza, e eu aprendi isso com o ministro Eros Grau, né? Natureza é natureza, né? Eu gosto de caráter jurídico. Né? Então, o caráter jurídico da ação de improbidade. Os autores vêm e falam assim, olha, se assemelha muito com o penal, aplica a pena, mas é cível. E muda de assunto. Não, mas peraí, se assemelha muito com o penal, se aplica a pena, mas é cível por quê? Aí me lembra lá o pensamento, nada mais de Hegel, né? O que é muito conhecido é, precisamente por ser muito conhecido, pouco conhecido. Ou seja, as pessoas não questionam, né? Não busca a essência da situação. Então, professor, o que me motiva a escrever é a indignação. E eu digo isso aos alunos, né? Se eu tenho uma indignação, eu escrevo assim, e eu escrevi isso nesse livro, aí depois eu li na Clarice Lispector, eu volto lá, falo, olha, eu não sabia que a Clarice Lispector tinha dito isso, mas não deixo de citar a Clarice Lispector, porque ela é simplesmente a Clarice Lispector. Mas, assim, eu escrevi o seguinte, eu escrevo para livrar de mim. Então, é algo que me incomoda, eu vou lá e escrevo. Então, o último livro que eu escrevi em parceria com o nosso querido Rodrigo Neri, né? Fantástico Rodrigo Neri. Fato e direito no recurso especial, né? O mito da distinção. Né? Então, é um negócio que me incomoda, assim, como que eu consigo separar fato do direito, né? Se o direito nasce do fato, né? Quer dizer, é algo que precisa ser pensado, precisa ser discutido, né? E precisa ser dito. Né? Então, o que me motiva a escrever é a indignação, e principalmente a indignação que resulta em injustiças. E aí, por que eu falo tanto? Eu até apresentei uma PAD agora na UNB sobre improbidade administrativa, porque na minha concepção, né, na questão civil, não tem nada de mais de um procedimento mais injusto e de desequilíbrio de armas no processo civil do que as ações de improbidade administrativa. E eu acho que isso, desde a minha concepção, na doutrina é pouco discutido, é pouco falado. Né? Então, eu estou escrevendo porque isso me causa indignação. Então, eu preciso me livrar de mim, eu preciso colocar isso no papel para dizer, olha, é o que eu penso. Tanto que eu estou dizendo lá, eu não tenho a pretensão de que esse livro vá contribuir para melhorar a jurisprudência ou a doutrina, mas eu só espero que ele cause reflexões, né? Que as pessoas, a partir daí, que sirva para, olha, eu não concordo por causa disso, ou eu concordo em termos, enfim, né? Para a gente ter essa... Agora, isso, por outro lado, nos faz, naturalmente, ter uma posição mais crítica, né? E não ser assim tão maleável
isso pode, evidentemente, causar naquelas pessoas, o Hamilton usa uma expressão que eu acho incrível, né? Com a sensibilidade mais adocicada, né? Pode causar aí a pessoa pode se sentir ofendida, mas jamais, né? Nós bem sabemos disso, né, professor? Nós não vamos perder o nosso tempo nem tomar o tempo das outras pessoas para ofender ninguém. Aliás, na vida nós temos é que respeitar as pessoas, porque respeitando as pessoas a gente está respeitando a gente mesmo, né? Mas os meus textos, agora acabei de publicar um texto em parceria com a professora Daniela, né, que também é professora, aliás, é diretora da Faculdade de Direito da UNB, sobre os enunciados da Justiça Federal, que a gente entende que tem algumas coisas ali que precisam ser pensadas, né? Afinal de contas, qual é o objetivo desses enunciados? Eles têm um cunho de norma jurídica? Ah, não, a própria portaria diz que não, mas os juízes e as juízes estão aplicando como se lei fosse. Ah, mas isso é um problema, então? Não, mas é um problema criado por um grupo de juristas que se reúne aqui. O que a doutrina não pode ter é justamente uniformidade. Da contrariedade na doutrina que a gente tira, né? Eu li esses dias, professor, que nenhum cientista trabalha com a verdade. Que pelo contrário, o cientista trabalha destruindo verdades. Então, você pega o prêmio Nobel da Física lá, um exemplo, de 1920, aí ele é rebatido por um físico aqui, dizendo, o que ele afirmou lá não está certo por causa disso. Então, ele destrói verdades. Aí vem um outro depois agora nós, do direito, a gente acredita que a gente constrói verdades. Né? E a partir daí a gente tem algumas coisas que, desde a minha ótica, são preocupantes, que é a questão de segurança jurídica, de uma certa forma, não que não deva, claro que não deve existir, mas esse modismo que virou de tudo ser precedente, uma decisão de uma monocrática é um precedente, decisão de uma turma do STJ é precedente, enfim, né? Então, eu acredito que é importantíssimo escrever, mas é importante ter esse cuidado. Olha, eu estou escrevendo sobre esse tema por quê, em razão do quê e com qual viés, né? Com qual objetivo. Eu acho que essas questões devem ficar claras em todos e qualquer escrita, né? Eu acho que, na atualidade, quem faz muito bem isso é o professor Marinoni, o professor Mitidiero, o Sérgio e tantos outros, né? Mas esses são mais próximos a mim aí que eu lembro, e eles fazem isso com maestria. O Hamilton, então, nem se fala. O Hamilton está há anos e anos estudando o direito penal a partir de Nietzsche. Então, você imagina as coisas maravilhosas que estão surgindo de lá. Ele tem um livro, Direito Penal Marteladas, que é fantástico. Né? E achei interessante o senhor falar, professor, porque aí a gente vai fazendo conexões, né? Semana passada eu me reuni com um aluno e me pediu, professor, estou perdido. Você pode me dar um tema de monografia? Eu falei, olha, eu não faço isso. Já há algum tempo, por experiências pretéritas ruins. E quando eu dou um tema para o aluno, eu espero que ele vá escrever alguma coisa, que é o que eu estou na minha cabeça. E quando ele não escreve, eu me frustro. E se ele escrever, e ele também vai ficar frustrado. E por outro lado, ainda que ele escreva o que eu queria que ele escrevesse, eu estou tolhendo a liberdade dele. Então eu falei, eu não vou fazer isso. Eu quero que você tenha algo que te toque por dentro. Porque você fala, você tem que estudar, aprofundar, e eu posso te dizer, olha, esse tema aqui é mais fácil, é mais difícil, esse aqui você vai encontrar mais material, menos material. Eu acho que esse é o papel do professor, do orientador, e não de dizer, olha, escreve assim, escreve assado. Porque aí acho que não é uma relação interessante, é uma relação de subordinação, que não é a relação que existe entre aluno e professor. Né? Você bem colocou, tem que ser algo que parta da indignação, não naquele fato, eu vou escrever qualquer coisa porque eu preciso cumprir esse prazo aqui, porque eu tenho que entregar esse trabalho, porque eu tenho essa obrigação. É claro que a gente sabe que a gente não vai fazer tudo que sempre gosta. Tem coisas que, eu me lembro, eu brinco com os alunos, eu nunca gostei muito de direito penal, mas nem por isso eu deixei de estudar. Né? Então você tem que tentar fazer com que aquilo seja interessante e gere fruto para você, né? E acho que esse papel da escrita também é muito importante, realmente, né? E aí, professor, você está dizendo assim, eu não tenho pretensão de que essa matéria gere doutrina, mas eu já vou te dizer que eu acho que vai gerar, porque pelas coisas que eu tenho lido, pelos debates que eu tenho presenciado, eu vou citar o exemplo do fato no recurso especial,
quem talvez está nos assistindo aqui que não advoga ou que ainda não tem experiência, é porque não tem a noção de quantas injustiças acontecem, por exemplo, com a aplicação daquela súmula 7. Né? Não, isso aqui é matéria de fato, isso aqui não é, mas você olha os dois casos, peraí, mas qual que é a diferença? Como é Isso. que esse aqui foi, esse não foi? Então, assim, esses textos que o senhor escreve realmente são imprescindíveis. Eu estou aqui ávido para esperar esse meu livro chegar, porque eu já assisti a palestra, e também porque eu quero que depois isso possa terminar logo esse livro de improbidade. Eu também quero estudar ele aqui para chegar também. Bom, Obrigado. maravilha. Então, eu queria, professor, te perguntar um pouco agora sobre a sua atuação como advogado. Porque além de professor, você é um brilhante advogado, exerce as duas funções com maestria, assim como foi jogador de futebol, assim como foi carcereiro, e hoje como advogado e professor. E eu queria te perguntar, como é que você consegue vislumbrar a relação de uma profissão com a outra? Você acha que ajuda, que atrapalha? Você vê vantagens, desvantagens? Como é que você consegue dividir aí essas duas funções? Claro, claro. Só antes disso, Márcio, dizer o seguinte, que essa trajetória na docência, né, começando lá, por a faculdade ter o ônus, vamos dizer assim, de contratar professores, né, com título de mestre ou doutor, levou que essa faculdade depois teve um curso de mestrado. E eu fui ser professor do curso de mestrado. Legal. Assim, o corpo docente era fantástico. Nós tínhamos o professor Oswaldo Jacóia Júnior, né? O professor Gilberto Jacóia Júnior, o professor Luiz Fernando Coelho, o professor Lafayette Pozzoli, o professor Jaime Vanderlei Gasparotto, que infelizmente faleceu há 20 e poucos dias, foi reitor da Unesp, o Oscar Vilhena. Então eu aprendi muito com esse pessoal, porque eu trabalhei mais de 8 anos com eles. Né? Então essa convivência, né, ela é fundamental. A advocacia, né? Como eu disse, foi a docência que me levou para a advocacia, não a advocacia que me levou para a docência. Aí eu tive uma advocacia no interior de São Paulo, da qual eu tenho muito orgulho. Né? Financeiramente, a advocacia ela é fundamental na minha vida, eu sou muito grato à advocacia. Né? E mais duas pessoas na advocacia também eu preciso registrar, que é o meu atual sócio, o Marcelo Leal, que eu conheci em Londrina quando eu iniciei o mestrado lá, e o doutor Eduardo Ferrão aqui em Brasília. Né? Porque assim que eu saio de Marília, o Marcelo Leal era advogado aqui no escritório do doutor Eduardo Ferrão, e ele me convidou para vir trabalhar aqui. O doutor Ferrão me recebeu com as portas, né, abertas, e eu trabalhei 8 anos no escritório do Dr. Eduardo Ferrão. Então, eu tive e tenho uma noção ética, conceitual e profissional da advocacia a partir desses dois profissionais. Então, se tem uma coisa que eu aprendi com eles, e isso para mim é algo que é fundamental, é a gente não confundir as coisas, né? Eu não usufruo da docência para ter um benefício A ou Y na advocacia e vice-versa. Tanto que eu disse que foi a docência que me levou para a advocacia. Tá? Eu acho fundamental, principalmente para nós que trabalhamos com o processo civil, para a docência ter advocacia. Porque, veja bem, eu ministro aula de teoria geral dos recursos. Eu acredito que se eu ficar 3 meses fora da prática, eu estou desautorizado a ministrar aula de teoria geral dos recursos. Né? Então, assim, diferente de outros processos de aprendizado, eu prefiro do que chamar de disciplina, né? Por exemplo, e são fundamentais, né? Sociologia, filosofia, nossa, fundamentais. Mas o processo civil, o processo penal, ele precisa do professor esse contato direto com a prática. O professor Ovidio escreve isso, né? Ele diz que o cientista do direito é o cientista que não consegue trabalhar no laboratório, porque a não ser que ele considere o laboratório dele o fórum. Né? Não é? Então, eu tenho comigo que é fundamental ter a docência e a advocacia e a docência para nos permitir, para nos autorizar, né, a escrever, a ministrar aula, a discutir e a formar a aluna e o aluno, né? Porque eu tenho comigo, professor Márcio, que a academia tem um papel
fundamental na sociedade, né? Somos nós que forjamos as futuras profissões, as futuras advogadas, os futuros advogados, os futuros defensores públicos, defensoras públicas, professores, professoras, magistrados, magistradas, né? E se a gente fizer esse papel, né, de uma forma, vamos dizer assim, condizente com o que se deve pensar o direito, levando em consideração o humano enquanto sujeito de direito, o homem enquanto sujeito de direito, eu acredito que nós vamos estar contribuindo pela melhoria da sociedade, porque o direito, ele, nós bem sabemos disso, ele faz parte da vida de todos e de todas, né? A gente acorda, o direito está ali do nosso lado, presente em tudo que a gente faz, né? Sensacional, exatamente, professor. Concordo integralmente contigo. É por isso mesmo que cada vez mais eu tenho certeza de que, como eu disse no começo, vai ser uma prosa sensacional e está se conformando a cada fala que você vai trazendo. A gente está aqui, infelizmente, caminhando para o final, nossa hora passou voando, né? Quando eu olhei na voz, eu falei, meu Deus do céu, que prosa boa, nem vi o tempo passar, mas eu queria aproveitar e te perguntar outras duas últimas coisas, professor, prometo que você breve. A primeira, desse tempo todo de sala de aula, certamente muita coisa aconteceu. Eu queria que você pudesse contar alguma história engraçada durante a sua carreira de professor, que aconteceu, que você se lembra e que possa contar para nós. Nossa, tem coisas assim engraçadas. Primeiro, a minha relação com os alunos e com os alunos sempre foram excelentes, né? São aulas assim que a gente se diverte, que a gente dá muita risada, não é aquela coisa sisuda, né? Aquela coisa autoritária, né? Assim, é algo muito, muito tranquilo. E aí as coisas acontecem. Então, o que me veio agora que eu lembro, né? Lá em 96, então era no meu primeiro ano, tá? Então dá um desconto aí que era o meu primeiro ano. E veja bem, olha como as coisas vão se casando agora, né? O professor de processo penal, que era membro do Ministério Público, falou, eu não vou mais dar aula de processo penal, não. Está contratando esse professor aí, porque eu fui o primeiro a ser contratado por estar no mestrado, né? E ele, então, falou, eu não vou dar mais aulas. E o pessoal não conseguia contratar um professor. Aí disseram, você não dá aula de processo penal? Eu falei, rapaz, não, mas socorre a gente e tal. Aí, professor, eu comprei um livro, olha só, né, do Vicente Greco Filho, que era um processalista civil, né? Mas ele tem poucas pessoas sabem disso, ele tem um livro de processo penal, que foi a tese dele, que ele concorreu na USP. Tá? E eu estudei aquele livro e estava dando uma matéria específica lá de processo penal, né, para até contratar um professor, era essa o trato, né? E era horário de verão, interior de São Paulo, muito calor, a classe com 137 alunos, alunas, né? E estava começando a aula às 7 horas da noite, então era às 18 horas, aquele calor, eu estou dando aula. E entra uma aluna, né? Ela tirou a minha atenção ali, porque eu estou dando aula, falando de processo penal, acho que era o artigo 168, exame de corpo de delito, né? Então, escrevendo ela, não, porque o exame de corpo de delito, ela passou, me cumprimentou, professor, desculpa, falei, não, fica à vontade. Aí ela passou, eu vi e falou assim, bom, gente, como o exame de corpo de delícia... Aí o pessoal canalizado, exame de corpo de delito, o artigo mesmo, você mudando ali, né? E depois eu fiquei extremamente preocupado, né? Mas enfim, foi aquele ato falho do Freud, né? Aquele ato falho do Freud. Era uma aluna extremamente bonita, e enfim, né? Então são coisas assim que acontecem que a gente lembra, né? E tantas outras, às vezes errar o nome de um aluno, de uma aluna. A gente está se expondo, como o senhor bem colocou, né? A gente está se expondo a todo momento, né? Então acontece. Pode acontecer. E olha que interessante essas conexões. Eu não sei se eu já comentei contigo. O professor Vicente Greco é irmão do professor Leonardo Greco, que foi meu orientador. Olha que coincidência. Olha só, tá vendo? Que coincidência. A vida vai trazendo laços, né, que a gente nem imagina, né? Quanto mais a gente vai conversando, vai vendo as questões, né? Li muito também o curso de processo civil do professor Vicente Filho, aquele azulzinho, né, que era em 3 volumes, né? Sim. E aí depois o processo penal dele, ou seja, como ele foi importante, como é importante pra gente, né? Claro. Bom, eu cometi uma delicadeza aqui, professor, que eu não mencionei a quantidade de gente que deixou mensagem aqui durante a live, mas é que eu não quero te interromper, e o papo tá tão legal, mas assim, vários colegas professores passaram por aqui, estão assistindo, professor Marcelo Abelha, professor Luiz Vale, professor Tiago Almeida, vários professores aqui,
entraram na live, deixaram mensagem. O professor Zé Miguel Garcia Medina me mandou uma mensagem no privado dizendo, olha, mande um abraço para o professor Benedito, que eu gosto muito dele. Quer dizer, muita gente aqui que veio... Quando eu comecei a publicar dizendo que ia conversar contigo, muita gente... a gente costuma brincar aqui em Minas, é um toró de mensagens que chegaram aqui para mim por conta dessa nossa live, comprovando que realmente quantas pessoas gostam, têm carinho pelo senhor, professor, foi muito legal. E aí, então, para a gente poder encerrar, nosso prazo de 1 hora já se estendeu por mais um pouco. Eu não gosto de perder prazo, professor de processo não pode perder prazo, né? Advogado não pode perder prazo, né? Eu queria que você pudesse, então, deixar para a gente uma mensagem final. Porque, além de tudo isso que a gente faz, a minha ideia é, claro, eu não tenho essa pretensão, mas singelamente tentar ajudar quem, como nós, pensa e é professor. E eu sei que muitas pessoas, né, têm esse sonho, a despeito das dificuldades da carreira. Algumas pessoas já são professores e têm tido dificuldades, às vezes pensam em desistir. Então, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem pensa em ser professor ou para quem já está encontrando alguma dificuldade, seria muito legal. Eu queria só aproveitar, a Clara está perguntando aqui, a quem eu agradeço a mensagem, e o carinho também. Essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram, quanto depois lá no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois com calma, tá? Rever a live, eu também vou fazer isso, ela vai ficar gravada. Bom, professor, então, para a gente poder encerrar, uma mensagem sua e mais uma vez aí, muito obrigado, de verdade, está sendo muito legal. Obrigado, Márcio. Agradeço aí às colegas e aos colegas que deixaram mensagem, né, e que entraram e deixaram aí esse cumprimento a nós, né? Muito obrigado a todas e a todos, né? Márcio, se eu pudesse, assim, falar algo para quem é professor e professora, né? Olha que coisa arrogante, né? Mas a título realmente de mais por um conforto nosso, né? Eu diria o seguinte, que cada aula tem a sua essência, cada aula é diferente uma da outra, e que que nós devemos nos preocupar na formação do humano, né? E interpretar o direito a partir daí e conversar com as alunas, com os alunos, né, da importância da compreensão desse direito a partir da evolução do ser humano, né? Do ser humano, ou seja, o que é ser humano, né? Eu acho isso fundamental. Então, isso, evidentemente, que vai exigir da gente aí posturas críticas às instituições, mas sempre visando a melhoria, né? E que as alunas e os alunos, não obstante a advocacia ou uma carreira jurídica, né, que venham nos ajudar sendo professoras e professores, né? É fundamental a gente trazer a nossa contribuição, trazer a nossa experiência, até para que ela seja rechaçada, né? Eu costumo dizer, citando o Mário Quintana, né, que o importante não é ter resposta, o importante é ter pergunta, né? O ideal é ter a pergunta certa, né? Se nós temos resposta ou não, é um outro problema, mas eu acho que a partir do momento que eu tenho a pergunta e que isso me toca, que isso me traga uma indignação, em outras palavras, né, o professor, então vamos pegar um caso, né, o Cerezo, ele quando sai da sala de aula, ele não pode ser o mesmo Cerezo que entrou, ele tem que sair dali diferente, ele tem que sair dali refletindo, pô, minha aula não foi boa, eu senti na expressão das alunas e dos alunos, né, eu acho que eu falhei nisso, eu acho que eu não preparei muito bem esse tema, né? E os alunos idem, elas e eles não podem ser os mesmos que sair dali, os mesmos que entraram. A gente tem que ser diferente, a gente tem que sair diferente, né? Que é o que é o que nos move, né? Ou seja, a vida, acho que ela não tem assim uma saída e uma chegada, ela tem o caminhar, né? E é esse caminhar que a gente precisa fazer bem feito. Acho que seria mais ou menos isso. Sensacional. Obrigado de verdade, professor. Eu não tenho Mas, palavra para te agradecer. Estou à sua disposição quando você precisar. Quem sabe aqui puder te ajudar de alguma forma. E eu aprendi muito. E para poder pegar a sua fala final, pode ter certeza que eu saio muito diferente dessa nossa live e muito melhor
não há dúvida, tendo ouvido tantas histórias inspiradoras e divertidas, interessantes, como as que você compartilhou conosco aqui. Muito obrigado, de verdade, por ter participado desse meu projeto. Eu fico muito feliz cada vez que a gente ouve histórias aqui, principalmente essas. Eu me sinto realmente um professor melhor. Obrigado por você que pôde assistir, né, que participou aqui também da nossa live, todo mundo que pôde mandar uma mensagem, um carinho. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei também. E a palavra final é sua, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Mas sou eu que agradeço por essa oportunidade, por você ter essa iniciativa, né? Nos dar essa possibilidade de conversar sobre tema que para nós é tão relevante, né? Que é a docência. Então, a gente é que agradece, eu agradeço esse pessoal maravilhoso que despendeu um tempo das suas vidas aí para nos ouvir, né? Isso aí nos motiva e eu também estou saindo diferente dessa nossa conversa. Um abraço forte, viu, Márcio? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado de verdade. Tchau, Imagina, tchau. tchau, tchau.